Meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui mais uma vez trazer uma breve participação para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição neste trimestre, terceiro trimestre do ano 2024, lição da CPAD, com o título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. É a lição de comentário desse trimestre, vindo da CPAD para as Assembleias de Deus, em nosso Brasil. Lição de número 7 para o dia 18 de agosto, com o textuário que diz: Antes da maior graça, portanto, diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. A verdade prática diz: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. E o título do texto para nosso comentário da lição, o título da lição diz: A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então é uma linda lição para a nossa meditação no próximo domingo, dia 18 de agosto. Quero só fazer menção aqui do texto bíblico que está em Esther, capítulo 1, versículo 10, 12, 16, 17 e 19. E no capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Então eu não vou ler aqui o texto bíblico, como também não vou ler a lição. Vou só apresentar os títulos da lição e fazer um rápido, breve comentário. Diz assim o primeiro título do texto, que diz, do primeiro ponto: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti, dividido nos pontos: o rei Assuero, item 2, um banquete público e outro exclusivo, e o terceiro item, o convite à rainha. E o segundo ponto da lição diz: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Então diz o primeiro item do segundo ponto, a recusa da rainha. E o segundo item do segundo ponto, a aplicação da lei. E o terceiro item do segundo ponto diz a sentença de Vasti. E o terceiro ponto, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Também dividida com o item 4 anos depois. Depois o item 2, o universo da escolha. E o item 3, a obediência de Esther. Ela era obediente ao seu primo Mardoqueu, né? E a conclusão, por fim. Então vemos aqui algumas coisas que chamam a atenção, e eu tenho aqui a pretensão de apresentar, que são pontos fortes, né, desta lição. Um dos primeiros pontos fortes que observei está aqui, né, na verdade prática. Deus, ele abate, ele pode abater e pode exaltar, né? Pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Então Deus governa não só o mundo,
mas principalmente a atenção do coração divino está em todo o tempo voltado para a sua obra, para a igreja. Então, que possamos meditar na expressão da verdade prática. E enquanto se lê a lição, é observado que a termologia da palavra sete é sempre apresentada. Então fala que Hegai, ele, juntamente com 7 moças, receberam a incumbência de cuidar de Esther, porque na visão de Hegai, Esther foi achada em graça, né? Então, Hegai, ele tinha uma visão espiritual de autodiscernimento. E existe um ponto de vista de compreender a respeito do Espírito de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 11, que fala ali das 7 características do Espírito. E dentro deste trabalhar na visão profética do profeta Isaías, ele fala então das 7 características do Espírito, ali no capítulo 11, começando pelo versículo 2, parece. E no capítulo 61 de Isaías, fala também das 7 formas que o Espírito do Senhor prepara o seu ungido para trabalhar. Então tem 7 formas. E estas 7 formas do trabalhar do Espírito de Deus apresentado no capítulo 61 de Isaías tem como princípios a ação das características do Espírito de Deus apresentado no capítulo 11 de Isaías. Então, 7. E quando se diz que o nome de Deus não aparece no livro de Esther, é observado então a presença de Deus em todo o tempo, em cada detalhe da narração da história de Esther neste livro, né? Então Hegai, ele tem uma simbologia, apresenta um jeito da forma como Deus trabalha na vida, através do Espírito de Deus na vida da igreja. Fala então que Hegai, com 7 moças, ele trabalhou na forma de alimentação para Esther. As especiarias, a mirra que ela usava, né, para que quando saísse da casa das mulheres para entrar na presença de Assuero, ela pudesse realmente ser aceita e o cetro do rei se levantasse apontando para ela. Então a gente vê nisso a ação da vida da igreja conduzida pelo Espírito do Senhor. Então Esther é um jeito da igreja, enquanto que Hegai tem ali uma forma dos procedimentos do Espírito de Deus na vida da igreja. Vemos também que Memucã, ele é um dos principais dos príncipes, 7 príncipes, e Memucã se destaca no meio destes príncipes. Quando ele observa que os 7 eunucos, outra vez os 7 eunucos que foram até a Vasti para fazê-la vir aceitar o convite de entrar na presença de Assuero, para que Assuero pudesse mostrar a beleza de Vasti. Então ela recusa o convite enviado por estes
que Assuero envia através destes 7 príncipes. Então nós entendemos aí também, de forma metafórica, a linguagem aí da história apresenta Vasti como a nação de Israel. Israel, quando representada pela tribo de Judá, ela se mostra dura, não aceitando ir para Jerusalém. O comportamento é reclamado, né, pelos profetas ali, porque muitos dos judeus preferiram ficar em meio às terras estranhas, porque ali já tinha suas riquezas, suas fazendas. E quando Esdras leu a carta que era projeto de Deus no coração do rei Ciro, libertar o povo, para que o povo pudesse ter livre acesso a Jerusalém e às terras da Judéia. Então, Judá não valoriza esta forma do ser da carta lida por Esdras. Então, Esdras e Neemias, eles conseguem uma pequena porcentagem daqueles milhares de judeus que estavam na Pérsia, para subir para Jerusalém e edificar ali a casa do Senhor, o templo de Deus, e retomar seus direitos nas terras da Judéia. Então é visto isto, esta dureza de Vasti recusar entrar na presença do rei. Então, mais uma vez, o Espírito de Deus é representado pelos eunucos. E os príncipes, quando fazem então juízo através das palavras de Memucã, isso aí, mais uma vez, é a presença do Espírito de Deus no livro de Esther, porque de 3 formas, tanto das 7 moças, quanto dos 7 príncipes, quanto os 7 eunucos, de forma trina, Egair, Memucã e Meumã, falam aí, apresentando seus trabalhos, suas ações, para que todo andamento dos projetos divinos pudesse acontecer na vida de Esther. Então, que Deus continue abençoando e peço que compartilhe este vídeo, que possa servir de auxílio aos companheiros, professores e alunos da nossa EBD.